pessoal, esse exemplo 4 aqui, né, do slide, eu peço para vocês, dentro de duas forças, né, que atuam sobre o gancho, tem uma força F1 e força F2 atuando sobre esse gancho aqui, né? Lembrando o seguinte, então se essas forças F1 e F2, elas não trazem para mim quais são as componentes dessa força resultante, significa que só vem aqui denotado 700 newtons, não diz para mim se é em X, Y, Z, essa força de 700 é a minha própria resultante. Então, o que eu desconheço de fato é as componentes desse vetor, ok? Então, continuando aqui, eu tenho duas forças atuando sobre esse gancho, F1 e F2. Observa que F2, da ponta da seta, ou seja, no sentido do vetor, eu não consigo saber aonde exatamente essa força toca, porque eu não tenho linhas paralelas, nem com relação ao eixo Z, nem com relação ao eixo X ou ao eixo Y. Muito menos ângulos que saem dessa força. Todos os ângulos estão denotados saindo a partir de F1. Então, essa força F2 para mim é uma incógnita. Eu não consigo afirmar nesse primeiro momento se ela existe nos três eixos. Ok. Então, existem essas duas forças atuando sobre o gancho e pede para especificar os ângulos diretores coordenados de F2, ou seja, uma F2, vamos lá, eu tenho uma força F2 que tem uma força resultante, né, dela de 700 newton. E ele pediu para calcular quais são os ângulos diretores, ou seja, nossa orientação com relação a x, por exemplo, nosso θx é o arco cosseno da nossa componente que divide a força resultante, certo? Qual é a orientação para y? Nosso θy, o arco cosseno, ok? Que vai dividir a componente f de y sobre a resultante, e assim por diante. A nossa orientação ao longo de Z é o arco cosseno, né? Cosseno a menos 1, de quem? Só desconsiderar aqui. A componente em Z sobre a força resultante. Então, veja, dentro do que ele pede, que é para calcular esses ângulos aqui, ó, θx, θy e θz, eu só conheço esse fator, que é a força resultante no plano, que vale 700 newton. Não sei quanto vale f de x, f de y, nem f de z. Portanto, nesse primeiro momento, não consigo mensurar essa direção, porque eu tenho duas incógnitas nessa equação. O ângulo e a componente. O ângulo e a componente. E assim sucessivamente. Outra coisa, eu nem posso afirmar que esse vetor ele tem ângulos com essas três direções, porque pelo desenho eu não consigo afirmar que ela toca nos três eixos. Então, por enquanto, esse meu vetor aqui, ó, que tem como resultante 700, ele é uma incógnita. Eu posso simular, por exemplo, que tem uma componente F2 que toca em X, mais uma F2 que toca em Y, a gente pode até colocar inversor unitário aqui, ó, que toca em XI, mais uma F2 que toca em Y em J, mais uma F2 que toca em Z ao longo de K. Eu não sei. Betânia, para. Aqui, gente. Não quieta. Enfim. Então, e outra coisa também que eu tô simulando. Eu tô simulando que é positivo. E não sei, pode ser que essas componentes sejam todas negativas, enfim. Isso aqui eu tô simulando nesse primeiro momento. Tá. Então, vamos continuar aqui a leitura. Calcular os ângulos diretores coordenados de F2, de modo que a força resultante FR atue ao longo do eixo Y positivo e tenha intensidade de 700 newtons. Então, olha só, ele está me dizendo que a força resultante no gancho, similar ao que a gente fez anteriormente, que ele pediu para calcular a resultante no anel, né? Para a gente encontrar essa resultante final do sistema, o que nós fizemos no exercício anterior? Nós fizemos um somatório de forças entre os vetores que eu tinha, que era F1 e F2. Então, entre esses vetores, eu fiz somatório de força.
E essa resultante total, ele está dizendo que vale 800 positivo ao longo de Y, ou seja, em J eu tenho 800 positivo. Essa é a leitura do nosso exercício, ok? Então, a primeira coisa, eu vou trabalhar isso daqui, olha só. Vamos lá identificar quem que são esses vetores F1 agora. F1 é um vetor mais definido. F1 é um vetor mais definido. Se eu observar aqui, o F1, pela ponta da seta, aqui onde encontra, eu consigo visualizar que F1 ele é paralelo a Z, só que para baixo, tá vendo? Para dentro do plano. Ele existe em X e ele existe em Y, por essas linhas aqui, ó, que são paralelas. E ele tá me dizendo, ó, que toca em X a 45 graus, toca em Y a 60 e toca em Z a 120. Então, é fácil da gente fazer essa decomposição, lembra disso? Ó, no meu vetor F1, que tem uma intensidade de 300 newton, como que eu calculo essas componentes? Lembra? A minha F de X é a minha força resultante vezes a orientação. Quem que é a minha resultante? 300 vezes o cosseno de a orientação que toca em X lá, olha só, 45 graus. Então, vezes o cosseno de 45 graus. Fazendo isso daqui, eu vou ter 300 vezes o cosseno de 45, eu tenho 212,13. Então, a minha componente vale 212,13 ao longo de I. Quem que é a minha componente ao longo de Y? Olha só, é a minha força resultante vezes a orientação que faz com o eixo Y, né? Então, vamos lá. Fazendo aqui, então, eu vou ter 300 vezes a orientação que toca ao longo de Y. Olha só, que toca ao longo de Y, eu tenho aqui, ó, o meu ângulo que sai do meu vetor toca em Y a 60 graus. Então, 60 graus, a gente vai ter aqui que é 300 vezes o cosseno de 60. Dá uma força com a intensidade de 150 newtons, 150 ao longo de J, ok? E, por fim, a componente em F de Z, ela vai ser a força resultante vezes o cosseno do ângulo que forma com aquele eixo. A minha resultante é de 300 vezes cosseno de... Olha a orientação que toca em Z. Sai do meu vetor, toca lá em Z a 120 graus. Então, vezes cosseno de 120, certo? Então, eu vou ter 300 vezes o cosseno de 120 menos 150. Então, eu vou ter menos 150 em K. Então, tá aí, ó. Esse vetor F1, que tem como resultante 300 newton, as componentes dele, olha só, valem 212,13 ao longo de I, ok? Mais 150 ao longo de J, menos 150 ao longo de K. Isso tudo em Newton. Então, a minha resultante tem como componentes esses três valores aí. Tá, então vamos mensurar isso daqui. Olha só, eu sei que vamos pegar aqui dessa analogia, ó, do somatório de força. Meu somatório de esforços, que tem como resultante F1 mais F2, né, porque a resultante é composta pelos dois vetores. Ele diz que a minha resultante vale 800 ao longo de J. Quem que é F1? Ó, já está calculado. Vale 212,13 ao longo de I, mais 150 ao longo de J, menos 150 ao longo de K. Quem é F2? Lembra lá? Não conheço. Eu sei que tem uma resultante específica, mas essas componentes eu não conheço. Então, eu vou trazer para cá, ó, como F de 2 ao longo de I, mais F2 ao longo de J, mais F2 ao longo de K. Aqui sim eu vou descobrir se algum desses valores eles vão se anular ou se vai existir ou não, ok? Então, eu vou trabalhar aqui essa manipulação, olha só. Eu
eu consigo visualizar aqui, ó, um sistema. Então, eu tenho igualdades desse sistema. Veja bem, tudo que for J, eu posso até trazer para cá. Olha só. Eu tenho que 800J, o que mais que eu tenho? Menos